Fala galera, bem-vindos a mais um Ortopcast. Voltamos aí depois de um tempo. E hoje, Vitor, a gente está com uma presença ilustre aqui de um grandíssimo especialista de coluna aqui de São Paulo. Vitor, apresenta nosso convidado hoje. Claro, tudo bem, pessoal? Bem-vindos aqui a mais um episódio. Como o Giovanni falou, depois de um jejum aí, eu sei que vocês estão com saudade da gente, eu sei que vocês gostam da gente, mas a gente vai tentar agora gravar com um pouquinho mais de frequência. Hoje, como o Giovanni falou, um convidado super ilustre aqui, Dr. Luciano Miller, um dos maiores cirurgiões de coluna do Brasil, para contar um pouco da trajetória dele, um pouco da história dele e o que fez ele se tornar o que ele é hoje. O cara é grande, hein? O cara é gigante. Doutor Luciano, seja bem-vindo à nossa gravação aqui, aos nossos estúdios. Conte um pouquinho para os nossos residentes, nossos alunos que assistem aqui o Ortopcast, um pouquinho do senhor. Quem é o senhor? O que o senhor está fazendo aqui e de onde o senhor veio? Eu que agradeço o convite aí de estar com vocês dois, que são excelentes cirurgiões de ombro, e excelentes pessoas também, excelente médico e como pessoa, como ser humano. Eu agradeço bastante estar aqui hoje. Meu nome é Luciano Miller, eu me formei na PUC, em Sorocaba, em 96. Fiz residência lá em Sorocaba até 99. Depois fui para a Escola Paulista fazer coluna. Lá eu fiquei no grupo. Logo em seguida tive uma oportunidade de ir para a faculdade do ABC, estava se formando o serviço. Eu criei e montei o serviço de coluna na faculdade do ABC. Legal. E lá eu me desenvolvi muito, publiquei mais de 120 artigos lá na faculdade. Eu fui muito além de um próprio você... Muitas vezes você tem um contrato, você cumpre o contrato. Eu resolvi realmente transformar a faculdade e a coluna lá da faculdade. Então eu lembro que eu chegava lá 7 horas da manhã na segunda-feira, embora 10, 11 horas da noite. Contratei uma pessoa eu contratava uma secretária para me ajudar com os pacientes, tudo. E lá eu fiz um banco de dados assim para publicar. E lá me transformei aqui, me ajudou muito, assim, agradeço muito a esse tempo que eu fiquei lá na faculdade. Estou ainda, mas não na parte mais dentro da faculdade. Eu fiz mestrado, doutorado, daí eu resolvi entrar um pouquinho na degeneração do disco. Eu comecei, tinha uma linha de pesquisa em degeneração e matriz extracelular, e daí eu fiz meu pós-doutorado lá na Escola Paulista, na Bioquímica. Legal. Com a Marcela Pinhal, e depois eu finalizei fazendo a minha livre-docência em 2019 na Escola Paulista. Então, tem uma trajetória que eu passei por várias faculdades. Isso foi importante, conheci um pouco de cada faculdade. Sim. Isso me trouxe uma bagagem muito grande. Hoje, há mais de 15 anos também, tenho uma prática clínica e cirúrgica no Einstein, onde hoje eu me dedico quase integralmente. Bacana. O que chama atenção, doutor Luciano, da sua trajetória, assim, falando assim, parece que é pouca coisa, né? Ele resumiu bem, né? Resumidamente, o doutor Luciano é um livre docente, né, da Escola Paulista, da Unifesp aqui de São Paulo. E chama atenção, doutor Luciano, a sua viagem, vamos dizer assim, sua trajetória entre diferentes instituições grandes aqui de São Paulo. Muita gente, às vezes, não gosta muito dessa ideia, né? Muita gente acha assim, pô, se eu for para um serviço novo, onde eu não conheço muita gente, né, como que eu vou me adaptar, como que eu vou crescer nesse ambiente? E parece que na carreira do senhor, esse fato de passar por várias instituições acabou trazendo crescimento para a sua carreira. É assim mesmo que funciona? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que é muito isso, assim, para quem está assistindo, que é um modelo bem americano, né? Eu acabei indiretamente, sem saber, vivendo muito o modelo americano, que o médico se forma numa faculdade, ele acaba fazendo residência em outra faculdade nos Estados Unidos, ele acaba fazendo a especialidade em outra, ele cria uma bagagem conhecendo diversos serviços. Isso nos Estados Unidos é muito comum. No Brasil não é tão comum, geralmente ele fica numa faculdade e lá ele permanece, colhe a trajetória dele inteira. Eu acabei mudando muito de faculdade, eu acho que foi pela oportunidade, eu acho que você tem que pegar as oportunidades que você tem, e com certeza você tem que estar preparado em cada lugar e vai te criando uma certa bagagem para você criar, se transformar e evoluir. Eu acho que isso me ajudou muito na minha carreira, essa mudança de instituições, e hoje eu vejo que tudo isso me ajudou a transformar o cirurgião que eu sou, o médico que eu sou hoje. Bacana. E o senhor falou que atualmente sua dedicação maior é no Hospital Albert Einstein. Como que é assim sua rotina? Quais são as principais cirurgias que o senhor faz? Como o senhor trabalha todo dia, das 7 às 10 da noite ainda? Até para o residente que hoje está ali, né, estudando para cirurgia de coluna, entender como que é a rotina de um cirurgião de coluna de sucesso. Sim. Na verdade, assim, quando eu vejo a minha trajetória, eu vejo assim que eu sempre trabalhei muito, assim. Eu sempre trabalhei muito, 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 assim, eu acho que minha vida toda. E hoje, apesar de eu estar com 50 anos de idade, continuo trabalhando muito. Então, minha rotina hoje, eu chego todo dia no hospital por volta das 8 horas da manhã. Tem dia que eu chego às 6, tem dia que eu chego às 8.
e não vou embora do hospital antes das 7, 8 horas da noite. E também trabalho no final de semana. Eu opero quase todo dia, eu atendo pacientes quase todo dia, praticamente, e às vezes eu realmente fico cansado, assim, tem dias que eu estou bem cansado, mas... Vou dar um spoiler para vocês aí, pessoal. O Dr. Luciano chegou aqui para gravar, a gente tá gravando pela manhã, ele já correu alguns quilômetros aí, então, apesar dessa rotina toda, ele mantém aí uma atividade física. Exatamente, todo dia eu acordo 6h15, vou correr, tomo café e já me preparo para sair. E nesse tempo, assim, eu tento atender os pacientes, passar visita, operar, e as cirurgias que eu faço... Também uma diferença entre os Estados Unidos e aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é bem segmentado o cirurgião de deformidade, cirurgião que faz degenerativo. Aqui no Brasil não, a gente faz praticamente todas as cirurgias. E eu acho que também aí no passado meu, que trouxe uma bagagem muito grande lá na faculdade, eu operei muito no SUS. Isso eu agradeço muito, no SUS você tem a oportunidade de você fazer cirurgias muito complexas, você desenvolver muito. Eu acho que para todo residente, todo aluno que está se formando, tem que ficar um tempo na parte pública, porque te dá uma bagagem muito grande cirúrgica. E isso me ajudou muito no Einstein. Hoje eu faço todas as cirurgias, desde deformidade até uma hernia de disco, com bastante facilidade. Eu acho que posso dizer assim, eu consigo resolver muitos problemas que eu resolvia quando eu tinha 20 anos atrás. E também uma coisa que é muito importante, eu acho que é extremamente importante, que eu passo para todo residente, é a forma de você atender. Você não pode começar a sua carreira pensando assim, quando eu estiver no hospital privado, quando eu estiver no Einstein, eu vou atender bem meu paciente, que é particular. Não. Você tem que atender bem sempre. Você está no hospital público, você está no hospital privado, você está no convênio, sempre você tem que atender bem. Porque isso vai, além de você se desenvolver bem, espiritualmente também, você fazendo bem sempre, tudo na sua vida vai confluir, vai trazer positivamente para você se desenvolver e tudo conspira a favor de você. Então, sempre trate bem o paciente, independente de onde você esteja. Isso que falou é fundamental, uma coisa que eu sempre ensino para os meninos também, né? A pessoa acha que vai, exatamente, né? Acho que vai passar um dia assim, belo dia, não, agora eu vou ser o cara bom, assim como é operar, né? Ter o consultório cheio. Ter o consultório cheio, então assim, isso é uma prática diária mesmo, a pessoa tem que trabalhar essa habilidade de lidar ali com as pessoas desde sempre, em qualquer local, né? Todo esse ano, assim, a gente imagina que essa sua trajetória toda, assim, teve de fato o início da coluna na residência, né? Quando que o senhor pensou em fazer coluna? Como que foi isso na sua residência? O senhor já entrou na residência pensando em fazer coluna ou tipo, o senhor saiu? Como que foi isso? Na residência, para fazer coluna, eu sempre quis fazer ortopedia, né? Fazia muito esporte, eu nadava, jogava handebol e na natação eu até fui para Campeonato Brasileiro, sul-americano, então sempre fui nadador, sempre quis fazer ortopedia. Mas a coluna foi por 2 motivos principais. O primeiro motivo é que eu tive um primo paraplégico com 18 anos. Naquele tempo, ninguém entendia muito bem como que lidar com a paraplegia, a parte de reabilitação, tudo. Aqui marcou muito. E o segundo motivo foi que eu estava em Sorocaba, na PUC, e surgiu uma oportunidade de eu continuar no serviço e me falaram, faz coluna que você vai continuar no serviço. Daí foi o segundo ponto que eu acabei indo para a coluna. E eu acabei indo para a coluna e nunca voltei para Sorocaba, né? Aqui em São Paulo. O pessoal fez investimento em vocês. Exatamente, fez um investimento e acabei ficando em São Paulo mesmo. O pessoal não te deixou voltar. Essa é a verdade. A vida foi levando, né? Uhum. E isso foi importante, assim. Além disso, uma parte importante para quem está se formando é entender que quanto mais anos você se dedica à sua formação, mais chance você vai ter para se diferenciar, para você no futuro ter uma melhor oportunidade. Então, muitas vezes você só trabalhar no começo e você esquecer a sua formação, lá na frente vai fazer diferença. Sim. Então, fora isso, eu ainda fui para os Estados Unidos, nesse meio tempo, ainda fui para os Estados Unidos, fiquei em 3 serviços também, então rodei muito aí. Uhum. Fui para o Thomas Jefferson, Cleveland Clinic e o Jackson Hospital, que é na Universidade de Miami. Tudo isso foi trazendo uma bagagem para mim, de ver diferentes cirurgiões operando, diferentes técnicas, e tudo isso foi me formando para eu estar hoje na minha prática atual. Sim. E o senhor falou aí de muitas cirurgias, né? Que o senhor faz tanto a parte degenerativa
né, quanto à parte de deformidades. Mas só tem um queridinho, né? Tem uma patologia que o senhor gosta mais, que o senhor tem mais interesse no seu estudo, que o senhor gosta de operar mais, que é a escoliose. O que o senhor vê, assim? Parece que a escoliose, desde a época que o senhor se formou, né, 20 anos atrás, parece que não se desenvolveu muito tratamento, né? O que o senhor tem, assim, de perspectiva? O que o senhor tem a me falar sobre o tratamento da escoliose hoje aqui do Brasil? Escoliose, assim, o que eu acho que ainda tem um grande desafio da escoliose é entender melhor a evolução da deformidade. Por exemplo, tem casos que a gente não opera que para em 30 graus, que a gente não só observando, tem casos que para em 10, 20 graus e a pessoa acaba fazendo um raio-x na fase adulta e descobre que tem uma escoliose, e tem casos, se você deixar, vai para 80 graus. Então, isso ainda é um desafio que eu acho que com testes genéticos, com um entendimento melhor do comportamento aí de algum teste genético no futuro, vai trazer um pouquinho a entendimento em qual escoliose deve investir mais ou não. Que a gente deve investir, eu falo assim, de acompanhar mais de perto a evolução, colocar um colete e tudo, e qual vai ter um comportamento mais benigno. Isso ainda não mudou. Então ainda fica naquele grande grupo. 0 a 10 não é escoliose. Daí, pessoal, é questãozinha de prova, né? Vai lá, doutor Luciano. 10 a 20 acompanha, 20 a 40 coloca colete, acima de 40, 50 cirurgia. Mas, por outro lado, a parte tanto de órteses quanto a cirurgia evoluiu muito, né? A parte cirúrgica evoluiu muito, tanto no entendimento da coluna. A gente sabe que a deformidade, ela é tridimensional, então os instrumentais hoje, ela permite uma correção tridimensional. Isso dá correções extremamente gratificantes para o cirurgião e para o paciente. E também, uma coisa super importante é a segurança. Você imaginar que quando eu comecei a fazer escoliose, eu fazia escoliose sem o paciente saber se está neurologicamente íntegro ou não. Então, quando acabava a cirurgia, a gente acordava o paciente, pedia para mexer a perna. Naquela ansiedade, né? Naquela ansiedade. Será que deu tudo certo? Exatamente. Daí, se realmente o paciente mexeu a perna, a gente fechava. Nossa. Agora não. Agora, em tempo real, a gente consegue ver como estão a parte neurológica. Então, permite a gente fazer cirurgias muito mais agressivas, né? De correção, com uma segurança muito grande. Fora isso, tem uma questão também... A parte anestésica evoluiu muito, e a parte de segurança que a gente fala que hoje no Aysen tem, que é a navegação em 3D, que é como fosse a coluna sair do paciente. A gente vai para uma tela em tridimensional toda a nossa colocação dos implantes, dá muita segurança. Então, tudo isso transformou a cirurgia de escoliose muito mais seguro e muito mais um potencial de correção melhor. Sim. Então, o senhor falou agora da questão de lesão neurológica. Nós podemos pegar um pouquinho melhor? Como que é esse controle aí? Como que o senhor sabe que não está tendo nenhum tipo de lesão? Mais ou menos assim. Imagine o teste da esteira, que você vai fazer, que todo mundo faz o teste ergométrico, né? Você coloca os eletrodos no peito, liga num aparelho, fica o médico vendo o seu estímulo do coração, fica vendo o batimento cardíaco, tudo. Isso é a mesma coisa que a gente faz na cirurgia da coluna hoje. Isso é a monitorização sensitiva e motora. Que como que é? Paciente anestesiado, coloca eletrodos na cabeça, no braço, na perna do paciente, você liga no aparelho, fica o médico vendo toda a parte neurológica, fica vendo o batimento da medula, o nervo, tudo. Então isso dá uma segurança muito grande de você, em tempo real, ver como está a sua correção. Às vezes, por exemplo, você distrai um pouco mais, num caso mais grave, cai um pouco o potencial, você volta, né? Então, isso é mais ou menos um aparelho que mede toda a parte neurológica, todos os seus nervos em tempo real, então dá uma segurança enorme durante o procedimento. Sim. Então, hoje, todos os procedimentos que o senhor faz é com neuromonitorização? Eu faço todos com monitorização de deformidade, cervical, estenose. Eu procuro fazer, eu acho que quase 100% dos meus procedimentos cirúrgicos com monitorização hoje. Eu tenho a facilidade que minha irmã, ela é de uma equipe grande de monitorização, então ela me acompanha. Então, eu não gosto de correr riscos. Eu gosto de fazer sem riscos, assim, sem nenhum risco.
Então, controlar ao máximo a segurança do paciente é super importante, eu acho, para mim. E o senhor falou aí da parte da reconstrução 3D, né? Que é o OARM, né? Que ajuda bastante vocês. E o pessoal aí tem falado um pouco, tem saído nas redes sociais, até do próprio hospital, sobre o robô de coluna, né? Para colocação aí dos parafusos. O que o senhor acha dessa nova tecnologia? Ela vem para ficar? É uma tecnologia que vai ajudar vocês? Como que se encaixa o robô hoje na cirurgia de coluna? O robô hoje, ele é o primeiro aí de uma evolução que vai ser muito grande nas cirurgias ortopédicas, né? Já vi isso na artroplastia de quadril e joelho, na coluna da mesma forma. O robô hoje, ele tem, é um braço, né? Que ele consegue posicionar o parafuso, né? O cirurgião ainda coloca o parafuso, mas ele posiciona na forma que você planejou para você descer o parafuso. Você consegue planejar antes a cirurgia e o robô, você digita na tela parafuso na vértebra L5 à esquerda, ele vai com o braço e para, e o cirurgião vai lá, fura e coloca o parafuso. Então ele traz uma precisão muito grande. Mas eu acredito que esse robô que hoje está no Einstein, que foi o primeiro hospital da América Latina a ter esse robô, é o primeiro de uma evolução que a gente não sabe aonde vai parar. Eu acho que vai chegar um momento que o robô vai estar ele mesmo colocando o parafuso planejado previamente. Então, assim, a gente está numa evolução contínua que a gente não sabe aonde vai parar. Isso é interessante de ver, né? E o robô, ele trabalha junto com o OARM ou o 3D é uma coisa, ele não trabalha junto? Como que é? O robô, ele pode trabalhar junto com o ARM. Você tem as duas formas. O robô, você pode fazer o ARM trabalhar junto, mas só o robô, ele tem a tecnologia do ARM. Então, assim, não precisa do ARM para fazer a cirurgia. Ele escaneia o paciente na cirurgia, faz a ligação da tomografia com o software do robô e não precisa do ARM na cirurgia. O robô consegue ele mesmo navegar com esse scanner do paciente antes da cirurgia. Só para vocês entenderem, esse OARM seria essa... cirurgia navegada, né? Uma tomografia que é feita intraoperatória, né? E aí, por meio de navegação, com dispositivos de geolocalização, você consegue ver exatamente a posição que você está colocando o parafuso. Mas como que o senhor acha que essas novas tecnologias se encaixam para um cirurgião experiente como o senhor? O senhor acha que realmente ela agrega tanto, ou talvez será que uma tecnologia dessa ajuda mais uma pessoa que está em curva de aprendizado, que ainda está começando? Como que o senhor vê a aplicação da tecnologia conforme a experiência do cirurgião? Essa tecnologia vai ajudar nas duas pontas, né? Tanto o cirurgião que está começando, que ele pode, em cirurgias menos complexas, inicialmente, evitar erros na curva de aprendizado, né? Então ele vai dar mais segurança para o cirurgião que está começando, e para o cirurgião mais experiente, ele vai pegar nos casos, vai utilizar nos casos mais complexos. Por exemplo, hoje, numa cirurgia de escoliose, o que eu faço hoje na prática, assim, com a navegação, tudo com as novas tecnologias? Os parafusos lombares, parafusos mais fáceis, eu coloco freehand, que coloco sem nenhuma... só com a minha noção, palpação tridimensional, que muitas cirurgias que eu fiz. Mas, nas cirurgias, por exemplo, uma curva muito rodada, uma curva muito agressiva, no ápice eu já uso a navegação, porque tem uma precisão melhor, assim, e uma segurança muito maior. Sim. Cirurgias cervicais altas. Então, assim, eu acho que o cirurgião que está começando, ele vai, se tiver tecnologia, ele vai usar para tudo. O cirurgião mais experiente vai usar para alguns casos mais específicos. Eu acho que, mas todos vão usar. Sim. Eu tô lembrando aqui de uma história, eu acho que o Dr. Luciano não vai lembrar disso, tá? Para quem não sabe, né? Eu e o Vitor fizemos residência no Einstein, apesar de a gente ter ido para o lado fraco da força, ido para o ombro, né? A gente fez os 3 anos de residência e no estágio de coluna nós rodamos com o Dr. Luciano. Então eu tive o prazer aí de ver o Dr. Luciano em várias cirurgias. Ele participou da nossa formação. Participou ativamente da nossa formação. E eu tô lembrando de uma história que às vezes eu conto para alguns amigos para poder exemplificar a qualidade do Dr. Luciano. Eu estava numa cirurgia com ele, uma cirurgia de escoliose, com o senhor, acho que deve ter uns 3 anos, 4 anos. E ele estava usando o ARM, essa navegação. E, de repente, lá nessa cirurgia, por algum motivo, esse ARM parou de funcionar.
teve lá algum probleminha lá que ele parou de funcionar. Aí o Dr. Luciano tentou aqui, tentou ali, não deu certo, ele falou, joga isso pra lá. Passou todos os parafusos da escoliose em, sei lá, rapidinho lá, 40 minutos, 1 hora, passou todos os parafusos, do jeito tradicional, né, freehand. E aí, no fim da cirurgia já, o arm, o pessoal lá da engenharia falou, ó, voltou a funcionar aqui. Aí o Dr. Luciano falou, tá bom, passa esse negócio aí, vamos ver se os parafusos estão certos. E todos os parafusos estavam perfeitamente colocados em todas as posições. Por isso que eu perguntei para ele, fiz a pergunta anterior, porque a sensação que eu tenho é que essas tecnologias, elas vão ajudar muito, muito, muito quem tem menos experiência, né? E às vezes, para um cirurgião mais experiente como o senhor, vem mais para poder validar, para poder dar realmente uma tranquilidade, uma segurança maior de que o procedimento, o parafuso, no caso, né? Porque o cirurgião de coluna parece que só sabe passar parafuso, né? O parafuso ali está bem colocado, está bem posicionado. Então, eu lembrei dessa história aí do senhor aí, que realmente é bacana. Com certeza. Isso é casos assim, mais difíceis mesmo, assim, né? Até para agilizar, talvez, em casos mais complexos, possa até agilizar mesmo a cirurgia. E já em casos mais normais, acredito que o senhor, o uso numa cirurgia inteira vai atrasar o procedimento, na verdade, né? Sim. E com relação às outras cirurgias, doutor Luciano, partindo aí mais para a parte de degenerativas, né? O famoso ganha-pão do cirurgião de coluna, que é a hérnia de disco. Né? O que o senhor vê assim, de avanços dessa situação? A gente vê que cada vez mais parece que tem sido mais intervencionista, né? Os cirurgiões de colunas têm intervindo mais nessas patologias degenerativas. O que o senhor vê assim, de crescimento, de perspectivas futuras sobre as doenças degenerativas da coluna? O que eu vejo assim, muito na cirurgia degenerativa, eu acompanhei muita evolução, né? A cirurgia mudou muito. Quanto menos invasiva a cirurgia, mais planejamento tem que ter. Por exemplo, assim, você fazer uma cirurgia, descomprimir tudo, mais agressivo, você olha a ressonância, vê que está mais ou menos lá, e você fazer uma cirurgia que descomprimia tudo. Hoje em dia, para você fazer uma cirurgia que evoluiu para menos agressiva, minimamente invasiva, eu não gosto de termo cirurgia aberta, cirurgia minimamente invasiva. É evolução. Eu acho que não é uma cirurgia diferente, é a própria evolução como tudo. E você precisa de exames de imagem melhor, com melhor qualidade. Você precisa examinar o paciente a queixa cada vez mais para você fazer mais no alvo certinho que você vai fazer de descompressão, de tratamento nesse local. Então, assim, o que mudou na cirurgia da hérnia de disco? Então, a cirurgia da hérnia de disco mudou os tipos de afastadores, cada vez afastadores mais menores, que posicionam melhor, que tem mais segurança de você colocar o ponto certo, o alvo, com menos agressão muscular, né? Menos lesão muscular, menos dor, recuperação mais rápida, menos cicatriz. E também agora, mais recentemente, a endoscopia. A endoscopia veio para ficar, uma técnica que tem ajudado muito as cirurgias. Ao mesmo tempo, sempre é um pêndulo, né? O pêndulo agora vai todo para a endoscopia e tira o pêndulo. Daí começa a ter casos que não vão tão bem. Quando ele começa a exagerar nas indicações, uma técnica está se firmando, começa a ter algumas complicações, tanto devido à curva de aprendizado, como também será que esse caso está preparado para usar essa técnica? Então, a gente, na verdade, a gente tem que entender, como cirurgião, independente da especialidade, a gente tem que ter um arsenal de ferramentas, né? E nesse arsenal de ferramentas, utilizar a ferramenta certa para cada problema. Quanto à questão de intervenção, de estar mais intervencionista, eu acho assim, eu vou falar por mim, não estou falando em geral, assim. Eu acho que, na verdade, para mim, continua da mesma forma, né? Sempre aquela cascata, tratamento clínico, você não pode mudar, tratamento medicamentoso, clínico, reabilitação. Os casos que não melhoram, tem a possibilidade de infiltração, mas a infiltração, ela não passa na frente do tratamento clínico. Eu acho que isso é importante você isso ressaltar. Hoje está uma chuva de infiltrações. Exatamente. Né? Você não pode dar uma dipirona para o paciente, que eu já peguei alguns colegas fazendo isso, e indicar uma infiltração. Você tem que tratar o paciente primeiro, que o paciente não evolui bem, você infiltra. Ou não, você continua o tratamento clínico. Depois, o paciente que não melhora, você indica o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, sempre que possível, fazer o menos agressivo possível. Mas, como eu falo ao paciente, cirurgia boa não é cirurgia que o paciente sai correndo do hospital, vai embora no mesmo dia, faz um cortinho e fica feliz que quase não cortou e passa 2, 3 meses volta a dor. Cirurgia boa é que o paciente fica bem por mais tempo. O paciente resolve o problema do paciente.
E também entender, e daí um outro ponto também que o paciente tem que entender na coluna, que é diferente na especialidade do ombro, joelho, que a coluna está degenerando, tem um processo degenerativo, que também ressaltar que degenerativo não é degeneração, é de envelhecimento. Então, o paciente sempre pode ter outro problema em outro disco, pode ter algum problema na articulação, então uma dorzinha residual o paciente acaba tendo. Diferente de uma fratura que cola e se resolve o problema. Então, é você, primeiro, você ser menos agressivo, segundo, respeitar a curva, todos os degraus de tratamento, e terceiro, alinhar a expectativa com o paciente. Isso é extremamente importante, você alinhar a expectativa. O senhor trouxe o assunto da endoscópica também, né? Que é outro, você falou agora, o pêndulo está indo para a endoscópica. Você pode comentar um pouquinho como que é essa técnica, o que seria assim mais indicado, quais são as indicações que você costuma ter para indicar mesmo uma descompressão endoscópica? A endoscopia, ela é uma técnica como a artroscopia do joelho, né? Que você bota uma cânula, que tem, a diferença é que nessa cânula hoje vai a câmera, passa o instrumental e a fonte de luz, tudo na mesma câmera. Agora, mais recentemente, estamos fazendo com biportal, um vai à câmera e o outro vai aos instrumentais. Mas essa técnica, basicamente, é com uma artroscopia e você chega no alvo com muito menos agressão muscular. Tá bem, assim, tem casos que vão muito bem, por exemplo, hernia de disco. Ela é uma técnica que ajuda muito o paciente. Agora, técnicas de estenose ainda está desenvolvendo e eu acabo vendo cirurgias que ficam muito boas, com a estenose, e cirurgias que ficam incompletas e o paciente continua com dor. É uma técnica que requer uma curva de aprendizado um pouco mais longa. Então, e na coluna, nessa curva de aprendizado, você pode causar danos para o paciente, às vezes até irreversível. Então, a gente tem que respeitar essa curva com muito cuidado e ter um cirurgião que te acompanhe, um cirurgião mais experiente nessa curva. Porque, assim, a coluna não pode ter uma lesão, né? Eu acho que não dá para aceitar uma lesão porque a técnica porque o cirurgião não estava bem habilitado. Então, é uma técnica que veio para ficar. Temos que entender aonde ela vai ficar com mais força, onde vai ter menos força, e tomar cuidado nessa curva de aprendizado. O senhor trouxe isso, eu não sabia que tinha tratamento que estavam usando endoscópica para estenose mesmo de canal lombar, uma coisa até interessante. Você vê essa questão de desenvolvimento de técnica mesmo. Agora tá tipo assim, muitas indicações, provavelmente num período aí vai começar a diminuir, né? É aquela curva, Vitor, de toda técnica nova, né? Sim. Vem, chega, aí parece que serve para tudo. Serve para tudo. Todo mundo indica para tudo. É o que a gente está vendo um pouco, né? Muita gente fazendo endoscópica para vários casos. Aí começa a ter as complicações de quando aquela técnica não é muito adequada para aquela situação, e aí chega naquele equilíbrio, né? E aquela racionalidade do que realmente a técnica serve, né? E endoscópica, hoje até, pode me corrigir se eu estiver errado, o cirurgião de coluna ele tem que fazer uma especialização na técnica endoscópica, uma pós-graduação, para conseguir ter a certificação para fazer essa cirurgia. Exatamente. O Einstein criou, e eu sou um dos coordenadores da endoscopia, do curso de endoscopia, da pós-graduação em endoscopia do Einstein, para ter essa certificação, que eu acho que começou com o programa Locomotor, né? O nome do Mário Lenza hoje como coordenador, que realmente falou, precisamos ter uma certificação, e eu acho que isso realmente é extremamente importante, a certificação. Quanto melhor certificar um cirurgião para começar, melhor vai ser para o paciente e para todo o sistema de saúde, né? E também, assim, eu brinco muito, assim, com todos os residentes, com todos os alunos, assim, que é a questão, assim, na vida você tem que entender qual o bom, o seu nível de bom. Quando você tem que, por exemplo, assim, quando você fala, como tá o paciente, tá bom. Quando você olha o bom do colega, tá desse tamanho enorme, tá bom. Daí quando você vai diminuindo o bom, assim, cada vez ficando pequenininho esse bom, daí você vai entender mesmo o que é bom, o que não tá bom. E daí essa reflexão... Vai refinando. Refinando o que é bom, o que não é bom, que vai te dar mais sensibilidade de ver qual o caminho que você está tomando, se está certo ou não. E aí entra um pouco, quando a gente fala assim, a importância de você fazer uma pós-graduação, pelo menos para mim, que me ajudou o mestrado, doutorado. Não foi só para a carreira acadêmica e ter o título, mas durante o mestrado, doutorado, a gente acaba estudando bastante. Então, essa reflexão, quando você vai fazer o doutorado, fazer a revisão de literatura, você entender os artigos, entender,
você começa a ter um pouco mais crítico no que você está fazendo. Eu acho que isso que me ajudou muito na carreira acadêmica, assim. Você começa a criticar realmente o que está bom, o que não está bom. E você, desde o começo, você tem que fazer essa reflexão. Se eu estou fazendo, o paciente está ficando bom, se está resolvendo o problema do paciente, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Se possível, você, como eu fiz no passado quando eu comecei, fazer avaliações de qualidade de vida, de realmente avaliar seu paciente se está satisfeito ou não. E se você consegue pegar esses dados e você consegue olhar para o paciente com mais individualmente e ver realmente aquilo lá que você fez se foi bom, realmente você vai evoluir mais na sua prática. Isso que o senhor falou, acho que é importantíssimo mesmo. Essa é uma coisa que a gente tem que ter na vida, né? O senhor foi falando, eu fui me lembrando, assim, da minha própria prática de rotina mesmo. Assim, a gente vai saindo, vai operando. Hoje eu opero bastante trauma também, além do ombro. E, assim, a gente fica, às vezes, nessa... Poxa, a gente vê lá no livro, vê a técnica, vê um caso complexo, opera, fica lindo. E não é só isso, né? Depois a gente vai ver esse paciente no acompanhamento. Poxa, onde será que eu falhei? Não ficou 100%? Tem muitas coisas que, às vezes, a gente acaba fechando o olho, né? Na nossa prática, se a gente não vai atrás de se aprofundar, de aprender, a gente acaba ficando muito... achando que a gente está fazendo uma coisa muito boa e na verdade a gente não está, né? Então isso é extremamente importante. E isso falou essa questão do aprendizado, da formação e tudo. O que o senhor acha hoje, assim, com esse tanto de técnica, de coisas que a gente trouxe aqui, falou de novidades que tem na coluna, de coisas que ainda estão por vir, assim, o que o senhor acha que um residente agora que terminou, que fez o teórico, vai entrar na coluna, o que ele precisa, assim, buscar num serviço, o que ele precisa buscar na formação dele hoje para sair, assim, bem formado mesmo como um cirurgião de coluna? Eu acho que a primeira coisa é ter calma, né? Ter calma, acompanhar o máximo possível de cirurgias, acompanhar as aulas. Eu acho que o máximo de informação de aula, de cursos, eu acho extremamente importante. Ver o máximo de cirurgiões operando, eu acho que isso me ajudou muito, assim. Porque quando você fica só com um cirurgião, que você opera todo dia com aquele cirurgião, você aprende aquele cirurgião, mas talvez você acompanhe um outro cirurgião, um outro, visitar serviço, você vai vendo uma coisinha de cada um, e você vai vendo o que é bom para você, que funciona, o que não funciona. E isso é extremamente importante. Eu acho que você ter calma, né? Eu acho que quando você está começando, você ter calma, você ter confiança. Eu acho que confiança em você, saber que as coisas vão acontecer. Eu acho que isso é extremamente importante. Às vezes a gente acelera demais, eu vejo colegas que aceleram demais e acabam se perdendo no meio do caminho. Então você ter calma, estudar, acreditar em você e saber que uma hora vai acontecer. Sim. O que o senhor pensa, assim, o que o senhor falaria para um residente que hoje, sei lá, tá no R1, R2, cara novo, acabou de sair da faculdade, o cara pensa em fazer cirurgia de coluna? Porque eu vejo, assim, a cirurgia de coluna acaba sendo, às vezes, uma ortopedia. A ortopedia é uma parte da medicina, né? É a fora da medicina, né? E parece que a coluna é uma parte da ortopedia. E eu já vi alguns casos, assim, do cara que quer fazer coluna, às vezes no R1 ali, o cara meio que abandonar o restante da ortopedia. Cara, vou focar só em coluna, o cara só estuda coluna, o cara só vai em cirurgia de coluna, faz o mínimo necessário para ser aprovado ali nas outras. Só acha que isso é benéfico? O que o senhor pensa, assim, diria para um residente que pensa em fazer cirurgia de coluna hoje? Eu penso que, na verdade, você tem que saber muito ortopedia, você tem que aproveitar a sua residência, porque tem muitas patologias de coluna que acabam imbricando um pouco com de ombro, né? Você vê dores cervical, de ombro, dor cervical, mesmo quadril, uma coisa quadril, coluna. Então você tem que entender um pouco mais, assim, a ortopedia, e isso ajuda muito. Quanto melhor a ortopedia você for, mais você estudar nos seus anos de ortopedia, você vai realmente ser o melhor médico especialista em coluna. Se você focar só em coluna, você vai esquecer o restante aí das patologias, de umas diferenciais, e isso vai te atrapalhar um pouco durante a sua formação como cirurgião de coluna. Com certeza. Por coincidência, ontem eu atendi uma paciente que tem anos de dor, estava com um pico de dor super exacerbado atualmente, e a dor referida dela era mais na coluna, investigaram coluna, ressonância de coluna e tal. Aí até que ela chegou num cirurgião de coluna bom, ele olhou e falou, não, esse é o ombro. Ela veio comigo, ela tinha uma tendinite calcária gigante no ombro, assim, que passou batido por muita gente, né?
Então, com certeza. Com relação aos pacientes, é o que o Vitor está falando, né? Contando um pouquinho agora da sua experiência com os pacientes, tá? Eu tenho certeza que o senhor tem um público muito grande que segue o senhor aí nas redes sociais, muitos pacientes. Muitos pacientes devem estar escutando a gente agora, provavelmente, também. Né? Como que é assim, eu vejo assim de fora, né? Coluna, a gente acaba às vezes respingando na gente, né? Então, no pronto-socorro, a gente atende o paciente de coluna, às vezes até no ambulatório aparece um paciente com queixa lombar, cervical. E são pacientes, às vezes, um pouco mais difíceis, um pouco mais demandantes, né? Pacientes que às vezes estão sofrendo há tempo com dor. Geralmente, as dores da coluna são mais incapacitantes, né? Diferente de um ombro, que você fica parado ali com o ombro e às vezes sua dor não é tão evidente. Talvez o ombro não seja o melhor exemplo, que também é bem incapacitante. Mas coluna eu acho que é ainda mais. Acho que é mais, né? Então, às vezes, esses pacientes, às vezes, emocionalmente, né, difíceis, né, de lidar. Como que é, assim, sua rotina para lidar com esses pacientes? É realmente difícil ou você já tem, assim, uma técnica de conseguir, às vezes, trabalhar com esses pacientes para terem uma satisfação melhor ali com o tratamento? Sim, primeiro que na coluna, assim, principalmente pronto-socorro, a dor lombar realmente é uma frequência muito grande, talvez seja a segunda maior procura em ambulatórios depois da cefaleia, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que entender, primeiro, diferenciar. A dor lombar é um sintoma, não é um diagnóstico, que é o mais frequente. Então, primeiro, entender o perfil do paciente. Tem muitos casos de dores que têm origem na coluna, por exemplo, uma alteração do disco, uma hérnia, você vê claramente. Mas também hoje, que a gente vê no mundo, que a gente vive, principalmente aqui em São Paulo, tem tensão porque problema de trabalho, segurança, a sua vida, correria, tudo. Então tem muitas dores tensionais, né? Dores tensionais de contraturas musculares. Se a gente tirar o braço e a perna, a maior área de superfície do corpo é na coluna vertebral. Então todas as tensões ficam nessa região. Então muitos pacientes vão parar no pronto-socorro, tem uma relação com tensão muscular, com postura, com problema, com sono. Então isso que é o difícil, né? Esse grupo de pacientes mais difíceis são os pacientes que tem coisas a mais, assim, tem tensões, tem alterações musculares, tudo. Isso aí explicar para o paciente, né, quando você faz esse diagnóstico, que não adianta só dar um remédio, mas tem que uma mudança do estilo de vida, né? Eu acho que essa é a conversa, tem que ter muito com o paciente. Mudar esse estilo de vida, perder peso, dormir bem, comer bem, relaxar, isso é por aí, né? Esse que é o desafio, né? Acaba que às vezes é o mais difícil, né? Porque o paciente, hoje, muitos, né? A sociedade, de forma geral, é muito imediatista, né? Então, por isso que eu acho que talvez as infiltrações tenham crescido tanto, né? O paciente, ele gosta da ideia de ter algo que vai lá, vai tocar e vai passar a dor dele, né? E a questão da mudança do estilo de vida é muito difícil, né? O cara parar a rotina dele para ir fazer uma atividade física. Mas isso é talvez essencial, né, para o paciente melhorar, ele ter essas mudanças, né, na rotina dele. Até para um caso, eu acredito que isso é importante para o paciente no pós-operatório, né? Porque às vezes, poxa, ele até tem um problema, mas ele tem outras coisas, né? Tem o fogo ali, mas tem a fumaça. E às vezes ele resolve o problema ali, tira uma hérnia, mas tem essas outras coisas que podem impactar diretamente no desfecho, né? Então, realmente é um desafio hoje. E lembrando aqui um pouquinho dessa parte de pacientes, doutor Luciano, eu sei que o senhor atende muitos pacientes de fora de São Paulo, né? Até de fora do Brasil. Como que o senhor lida, assim, uma curiosidade, como que o senhor lida, assim, com o pós-operatório desses pacientes que vêm de tão longe, às vezes, para poder operar com o senhor aqui? Sim, eu acabo atendendo pacientes de outros estados, mas também fora do Brasil. E atendi paciente até de Singapura, eu acabei operando Singapura, nos Estados Unidos, eu operei paciente de, acho que, muitos países também. Como eu faço hoje para lidar com esses pacientes, assim? O paciente vem, né, ele recupera aqui depois da cirurgia, já volta para casa, e eu faço todo o acompanhamento online do paciente. Eu tenho uma fisioterapeuta que ela trabalha comigo diretamente, que ela passa toda a orientação, a gente orienta o fisioterapeuta, quem vai fazer a fisioterapia, independente de onde ele está, o estado, o país, a gente conversa com o fisioterapeuta, fala realmente o que tem que fazer, as limitações, passa o protocolo, e vamos conversando diretamente, assim, com o paciente, com quem está acompanhando aí na sua cidade. Eu acho que funciona muito bem, assim. E aí, episodicamente, ele vem até São Paulo para poder conversar, ou só faz tudo à distância mesmo? Eu faço quase tudo à distância, assim. O paciente, muitas vezes, só vem, realmente, se ele está vindo para cá mesmo, ele vem em consulta. Senão, tem muito paciente que eu operei
e só nunca mais vi fisicamente, só por vídeo. A gente brinca, Tem né? uns que querem ir embora antes de tirar o ponto, não? A gente já brinca, né? Esse paciente sumiu de duas uma. Ou ele não gostou de você, ou ele ficou muito bem e nem voltou para poder agradecer. Mas, Luciano, já indo aqui para a parte final do nosso podcast, eu queria voltar um pouquinho aqui para a parte da formação mesmo da cirurgia de coluna. Agora, um pouquinho mais focado na parte do R4 de coluna, R4 e R5. Hoje, assim, o pessoal é muito curioso, a gente recebe muita pergunta sobre, assim, quais são os melhores serviços de coluna. Essa eu já sei o que tu fala, essa é a pergunta mais frequente toda vez que a gente abre a gente fala de 2, 3 serviços que a gente conhece, e aí às vezes o pessoal, não, mas tem esse serviço aqui que é bom. Só sabe, você poderia citar, assim, para os nossos alunos, quais são os serviços que o senhor considera, assim, de excelência, serviços bons formadores de cirurgião de coluna, eventualmente aqui em São Paulo, se o senhor souber, assim, de algum outro estado, você poderia citar para eles, assim, bons serviços de coluna? Tá, eu não conheço todos, assim, para citar, mas eu vou citar alguns que eu conheço, assim. O Einstein, eu acho que no Einstein tem uma boa formação tanto cirúrgica quanto acadêmica, e a parte acadêmica é extremamente importante. A faculdade do ABC, que eu coordeno lá também junto com a Rafa Carboni, também tem uma parte cirúrgica muito boa e uma parte acadêmica boa. O HC, ele funciona muito bem, Alexandre Fogaça, Marcon, é um serviço que também é bem completo, né? Tem a Escola Paulista, a Santa Casa e o INTO lá no Rio de Janeiro, que é um serviço também que também tem uma boa formação e muita cirurgia. Eu acho que também é um serviço que acaba formando muito bem o cirurgião, assim. Ótimo, agora a gente vai pegar esse corte toda vez que perguntarem e a gente vai soltar para eles, ajudou. Doutor Luciano, como que o senhor vê, assim, a formação do R4 e R5 de coluna atualmente? Por que eu pergunto isso? O que eu vejo, às vezes, acontecendo? Cirurgia de coluna é uma cirurgia, como o senhor falou, uma cirurgia mais delicada, uma cirurgia com mais riscos, né? Riscos que não são, de lesões que não são aceitáveis, né? E tem toda essa curva de aprendizado que é bem longa. E eu vejo, assim, particularmente, que às vezes, em comparação a outras especialidades, às vezes o cirurgião, o residente de coluna, o R4 de coluna, ele parece que pega menos na prática do que às vezes em outras especialidades. Só vê isso mesmo, só acha que deve ser assim. Como que o senhor vê hoje a formação do cirurgião de coluna? Como que é a questão como aliar essa prática com uma inexperiência e a necessidade dele praticar? É difícil isso. Eu acho que a coluna, como a gente sabe, tem a estrutura nervosa toda no meio da cirurgia, então permite você errar menos, né? Então eu acho que o cirurgião está começando, tem que ter calma. Eu acho que acompanhar um cirurgião mais experiente, muitas vezes você vai olhando, vai te dando uma certa bagagem, e com essa calma e esse cuidado de você ver estudar, eu acho que é mais importante do que você, às vezes, resolver fazer a cirurgia sem estar preparado. Sem saber o que está fazendo. Sem saber o que está fazendo. Como tudo, né? Eu acho que se você olhar, uma hora você vai aprender. Tem calma. Eu acho que eu falo para o R4, R5, tem calma que você vai aprender. Eu acho que é melhor você aprender mais lentamente, de uma forma melhor, do que você fazer abruptamente. De uma forma correta, né? E exatamente, você fazer abruptamente, fazer besteira e acabar formando meio torto, com alguns vícios que não precisa. Isso sabe que isso é uma coisa que os R que estão agora terminando, sempre acabam focando nisso, né? Eles perguntam muito sobre volume cirúrgico. E isso é uma coisa que eu, pelo menos, costumo falar para os nossos residentes, que não é só isso, né? Volume cirúrgico, se for muito errado, você vai aprender errado. Então, assim, acho que o mais importante é isso que você falou mesmo, estar perto de pessoas boas, porque o aprendizado vem. Tem calma, vai olhando, que chega na tua hora. Passa confiança também, né? Uma pessoa que se prepara bem, passa confiança para quem tá na tutela ali, orientando ela, e acaba pegando mais coisas, né? Fazendo mais coisas. Sim, e para aquele cara que acabou o R4, o R5 de coluna agora, vai fazer, né? Caiu no mercado aí, no mercado de trabalho, às vezes com uma certa experiência, aquela insegurança, né? Acabou o R5 agora. Como que foi, assim, quando o senhor acabou sua formação de coluna, o senhor se inserir no mercado? Como foi esses desafios? Como que o senhor superou isso? O senhor lembra disso? Eu lembro. Na verdade, quando eu acabei, eu fui trabalhar no Hospital Alvorada, lá em Moema. Trabalhei muitos anos lá. Trabalhei também, quando fui para a faculdade do ABC, Carlo Milani,
que até realmente eu acho que também na sua formação sempre tem alguma pessoa que te ajuda, essa pessoa te marca. O professor Carlos Milani me ajudou muito. E fui trabalhando em Ford também. Eu atendia convênio, atendia toda a parte dos convênios, fazia cirurgia. E fui me desenvolvendo cada vez mais nesses serviços. No começo, quando tinha uma cirurgia mais complexa, eu chamava alguém mais experiente. E eu operei e trouxe uma bagagem muito boa. Fiquei no hospital público muitos anos, né? E fiquei quase 15 anos operando 2, 3 semanas no hospital público. E eu acho que cada um tem a sua história, cada um vai ter seu caminho. Eu acho que ninguém precisa chegar onde o outro chegou. Eu acho que tem que ser um equilíbrio, eu acho que é importante. Entender o que você quer, assim, o que você quer na sua vida, o que você espera. Sempre tem que ter um equilíbrio, você não pode esquecer da sua família, seus amigos. Eu acho que tem todo esse equilíbrio, eu acho que é importante. Porque no final das contas, quando o tempo passa, tudo passa, né? Você foi feliz, né? Eu acho que é importante você ser feliz, né? Na sua carreira, no que você está fazendo. E viver cada dia, né? Viver o momento, não esperando... Só vou ser feliz quando eu chegar naquela posição, entendeu? Eu acho que... E aí você pode passar sua vida almejando alguma coisa que você não consegue. Então tem que ter calma, né? Assim, e uma coisa é o seguinte, eu fiz a livre docência, mas eu não pensei quando eu formei que eu ia ser livre docente. Eu pensei assim, eu queria muito ter um consultório, queria muito fazer um mestrado. Você vai mudando, vai colocando objetivo na sua vida conforme a sua carreira. E aí você vai vendo até onde você quer chegar, até onde você vai botar o esforço para chegar, né? Sim, é muito bacana isso. Entender que a vida, a gente fala muito da parte profissional, né? Até aqui nos nossos programas, tudo, mas a vida não é só isso, né? Tem todo um contexto que é importante e te dá base para a parte profissional. Acaba te influenciando para você ser um profissional melhor, mais feliz, que atenda melhor os pacientes, que opere melhor. Vitor, eu estou muito feliz de ter recebido aqui o Dr. Luciano. Dr. Luciano, é um prazer para a gente, é um privilégio, uma honra mesmo. O senhor participou ativamente, apesar de a gente não ter seguido para a parte de coluna. Eu aprendi muito com o senhor e ainda aprendo, né, no nosso trabalho lá na Lu Einstein, na parte administrativa, na parte dos projetos. Realmente é uma honra. Eu tenho certeza que muitos que vão ouvir aqui vão se inspirar com a sua rotina, com a sua história, né? Como que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais? Eu sei que o senhor tem um Instagram aí forte, o senhor posta casos clínicos e discute com o pessoal. Como que o pessoal pode te encontrar aí para ter contato com a sua rotina? Então, no Instagram é Dr. Luciano Miller. Estou no Instagram e... Basicamente onde no Instagram que eu acabo ficando canal bastante. do YouTube, essas coisas você não tem, né? Eu tenho canal do YouTube, mas eu estou começando esse canal do YouTube, né? Tá. Então, uma boa oportunidade. Se quiser focar lá, agora pessoal, sigam também o Luciano Miller lá. Então, pessoal, no Instagram aí, Dr. Luciano Miller, com M-I-L-L-E-R, né? Luciano Miller. Entra lá, você que gosta aí de coluna, quer entender um pouquinho mais da rotina aí de um cirurgião. Casos interessantes que assim, ele posta grande os parte casos dos lá casos bem bacanas para vocês entenderem, pós-operatório. Então, uma ferramenta importante. Vitor, o que você tem a dizer? É isso, eu queria agradecer imensamente mesmo a sua presença. É uma honra para a gente estar com o senhor aqui hoje, dando essa oportunidade. E dizer que eu estou muito satisfeito também com as lições de vida que o senhor passou aqui para a gente, né? São coisas que a gente acaba ensinando no dia a dia, na prática, e é muito bom ver uma pessoa que está numa situação muito boa, hoje um grande cirurgião de coluna, passar esses valores de fato para a gente e vocês verem que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, além, lógico, de toda a nossa formação técnica. Então, foi um prazer ter o senhor hoje aqui com a gente. Muito obrigado nessa sequência agora de reabertura dos nossos podcasts. E lhe dou a palavra. Se eu quiser dar fazer alguma coisa para o público e tudo, pode ficar à vontade. Na verdade, eu vou acabar com uma frase aqui que veio na minha cabeça, que eu acho que é super importante, que é assim: nada supera o poder do básico bem feito todos os dias. O arroz com feijão. O arroz e feijão bem feito todos os dias é o que vai te levar para frente. Não precisa pensar em coisas mirabolantes. Faz o básico, faz bem feito, faz todo dia, que você vai conseguir chegar onde você sempre sonhou. É isso aí, galera. Pessoal,
Tivemos esse prazer imenso de estar aqui com o Dr. Luciano, foi um prazer pra gente. O Dr. Luciano com certeza vai voltar outras vezes aqui, você vai ver a cara dele aqui, né? Discutindo aí outros temas que a gente vai trazer aí da cirurgia de coluna. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí a gente nas redes sociais, sigam o Dr. Luciano também no Instagram dele. Um abraço, pessoal. Vitor, pessoal, obrigado de novo aí pela companhia de vocês hoje aqui. Deixo um recado para quem é novo, né? A gente teve bastante seguidores novos ultimamente. Vai dar uma olhada nos outros episódios anteriores aí que a gente tem no podcast. Temos vários episódios, tem muita coisa de pediátrica também aí para quem tem interesse. Curte, compartilha, segue lá no nosso Instagram, se você não me segue. Acompanha a gente no YouTube também, que semanalmente tem vídeo. E é isso, foi um prazer. Muito obrigado pela companhia de todo mundo hoje aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.